Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Livro de Efésios. Olha, segundo Russell Shedd, um escritor cristão, Efésios é a rainha das epístolas de Paulo, onde ele fala de salvação, de oração, de união da igreja estar unida. Fala também de algo que todos nós já ouvimos em algum momento, da armadura de Deus. Amém? Nós vamos abrir no capítulo de número 3 de Efésios. Glória a Jesus. Graças a Deus. A partir do versículo 14. Isso aqui é um momento de intercessão do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas nós podemos trazer para o dia de hoje, tá? Para a nossa vida hoje, para o que estamos, as circunstâncias da nossa vida de hoje. Amém? Amém. Prestem atenção. Paulo, Efésios 3, versículo 14, diz assim, até o 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Perceberam essa oração que ele fez para os Efésios? E isso chegou para nós aqui hoje, quase 2000 anos depois, quando Paulo escreve essa carta, quem sabe aí pelo ano de número 61 depois de Cristo. E como ela fala conosco ainda hoje, aqui é uma oração que coloca tudo na nossa presença. Quando ele diz, olha, eu me ponho de joelhos, ou seja, eu me prostro perante aquele que é tudo, sobre todos, que criou tudo pelo poder da sua palavra. A esse eu me dobro. Tem muita gente se dobrando para homens aí, que de repente só pode te dar dinheiro, só pode te dar uma ajuda, mas diante daquele que é todas as coisas, que nos fez, que nos criou para a tua glória, de repente a gente não se dobra, de repente nosso coração está endurecido, porque não está me agradando a forma como Deus tem conduzido ou permitido que coisas aconteçam na minha vida. Mas a gente não enxerga que muitas vezes são as nossas escolhas que nos levam a certas situações e a certas circunstâncias. Mas Paulo, pelos Efésios, ele estava dizendo, eu me prostro de joelhos diante de Deus pela vida de vocês. E é o que muitas vezes, todos os dias, né? Está aqui uma pessoa que está segurando esse celular, garanto para vocês que todos os dias se prostra de joelhos apresentando a vida de vocês. Às vezes eu falo, falho um dia ou outro, mas ela é certeza. Porque todo dia, de manhã e de tarde, para quem tem celular aqui, quando vocês saírem e passarem o nome de manhã e de tarde, vocês vão estar recebendo a oração. Amém. Do qual toda a família nos céus e na terra tem um nome, porque é nome sobre todo nome. Aleluia. No nome ao qual todos, no céu, na terra e embaixo da terra, vão dobrar os seus joelhos. Esse é o nome poderoso. Aleluia. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Deus é poderoso para nos analisar. Deus tem aquela ressonância magnética espiritual que entra dentro de nós. Se nós permitirmos que Ele entre através da sua palavra, através do seu amor, que tem poder, aleluia, de tirar as mágoas, poder de tirar as tristezas, os rancores, as decepções que nós temos na vida, com situações, com pessoas. Se nós permitirmos, se nós dissermos, Senhor, entra assim, vem e colabora comigo, Pai, para que eu venha ser livre e liberto
sentimentos, de emoções, de pensamentos que não te agradam. No homem interior, Deus pode chegar lá no seu coração, naquele sentimento lá do passado, de alguém que você tanto amava, que te traiu, que te magoou, que te decepcionou, mas que essa dor às vezes vem à tona e te traz tantos pensamentos ruins, até de vingança. Deixa Deus entrar aí, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar esse lodo, deixa Deus tirar essa sujeira, para você viver livre, para adorar e glorificar Ele. Porque às vezes você começa a estar aqui pensando, até pensando em Deus, e lembra lá daquele momento passado, e aí isso te trava, e aí isso te paralisa, e te impede de glorificar a Deus, meus queridos. Sabe uma coisa que pode impedir muita gente de subir quando Jesus não vir buscar a igreja? A falta do perdão. E às vezes você vai dizer assim para mim, mas foi fulano que estava errado. Mas foi fulano que fez. Não fui eu fui vítima. Eu fui vítima da situação. Como que eu posso? É fulano ou fulano que tem que vir me pedir perdão. Agora vamos voltar a 2025 anos atrás, 26. Numa cruz pregada, o Filho de Deus. Seus algozes, depois de chicotadas, coroa de espinho, bofetadas, humilhação. Qual foi uma das últimas palavras? Perdoe-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus pedindo ao Pai para perdoar aqueles que bateram violentamente com os pregos nas suas mãos, nos seus pés, que fizeram ele carregar aquela cruz pesada, que não tiveram nem um minuto de misericórdia. Olha Jesus pedindo ao Pai para perdoar ele. Sabe por quê? Porque ele já tinha perdoado. Porque Jesus tinha consciência do que estava fazendo por mim e por você. Porque nós não teríamos condições de falar para quem nos bate, para quem nos machuca, nos magoa, de falar, está perdoado. Nós temos que passar por um processo. Se não for Jesus para nos ensinar isso, a trombeta soa e nós não vamos, porque amar essa ferida, essa sujeira, essa represa suja que está aqui, porque a água suja faz bem ou faz mal para a saúde? Faz mal. E aí essa falta de perdão, Paulo Roberto, é essa bactéria, sabe, emocional que vai nos corroendo e nos impedindo até mesmo de adorar a Deus com primazia. E aqui a Bíblia fala, a palavra fala, olha Pai, no homem interior trabalha, aleluia, corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele nos convence e quando nós levantamos as nossas mãos para Jesus, nós estamos dizendo, eu não quero mais ser aquela velha Kelly, eu não quero mais viver a vida antiga, nas trevas, no caminho do erro, no caminho do mundo, eu quero agora viver para Cristo. Quando eu aceito esta proposta, quando eu digo que a minha vida não é mais essa passada, quando eu digo que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo, o Senhor agora é meu dono, o Senhor é dono das minhas vontades, o Senhor é dono, já era, né, antes da gente saber, mas quando eu professo Jesus como Salvador, eu estou dizendo, agora o Senhor me governa. E o governador da nossa vida, que é Jesus Cristo, nos ensina e nos ensinou naquela cruz que nós temos que perdoar sim quem nos magoa, quem nos machuca, quem nos trai, quem nos ofendeu. Aleluia. Glória a Deus. Olha o exemplo do Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus sabia. Sabe quem negou Pedro? De que ele iria negar Jesus? O próprio Jesus. Qual seria a minha atitude? Sai daqui, rapaz. Quer dizer que não, sai daí daqui a pouco. Nós soubéssemos, né? A gente se afastaria. Mas Jesus ainda orientou a ele, Pedro. Hoje, quando o galo cantar, tu vai ter um pecado. 3 vezes, 3. Ah, meu Deus. Aí tudo acontece, nós sabemos, né? Tudo acontece. Jesus é julgado, condenado, morto ali naquela cruz. 3 dias depois ressuscita. Maria Madalena está à porta do sepulcro. Aleluia. O Senhor aparece para ela. Aliás, os anjos aparecem para ela. E olha, avisa para os discípulos e a Pedro. Aleluia. O Senhor não desprezou ele não, meus filhos. O Senhor não desprezou quem o traiu. O Senhor conhece. Salmo 100.
103, eu não me recordo o versículo, mas diz assim que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas agora em Cristo, vamos dizer assim, vamos dizer um goiano bem, um português bem goiano, agora nós somos um pozinho melhor em Cristo. Então aprenda com aquele que não é pó, mas que é rocha, que é a pedra angular, aleluia, que chegou na nossa vida e está nos construindo para a sua glória. Meus irmãos, perdoe. Eu sei que muitas vezes o que nos leva para práticas do erro é mágoas, são mágoas e decepções com pessoas. Porque a gente quer extravasar aquela dor de alguma forma, aí vai para as drogas, vai para a bebida, vai para o cigarro, vai para a prostituição, tentando abafar na nossa mente e no nosso coração aquele sentimento de decepção, de traição e mágoa. Mas Jesus lá na cruz, que tinha tudo para dizer, Pai, aniquila eles, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus nos dá um exemplo, para que nós possamos perdoar aqueles que nos magoam. E está aqui a palavra dizendo, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, Ele trabalha em nós, mas nós temos que deixar. Quantas pessoas estão aí, meus irmãos, perecendo nas ruas, perecendo na vida, porque não perdoam, porque ficam a vida inteira com essa água suja, essa água podre, contaminada, da falta do perdão, destruindo a sua vida. E aí não perdoa e começa a se destruir, começa a fumar, começa a beber, começa a andar nas ruas, perde a vida, perde a oportunidade que foi nos dada lá na cruz, para vivermos uma vida plena, para vivermos uma vida abundante. Quando o Senhor fala em abundância, riquezas materiais que nós estamos pensando, ter muito carro, ter muita casa, é uma vida de liberdade, mesmo uma vida simples, mesmo uma vida mais pacata, mas você tem paz, você tem liberdade de entrar, de sair, um homem honrado com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. É isso que o Senhor nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Como Jesus vai morar, habitar num coração cheio de mágoa? Como que Jesus vai morar e habitar num coração que não perdoa? O coração não pode ser dividido. De cá fica Jesus, de lá fica a mágoa. Não! Ele é poderoso. Nós vemos aqui para fazer infinitamente mais. Mas a gente diz, Senhor, parece que eu não vou dar conta. Parece que eu não vou conseguir. Deixa ele entrar. Senhor, eu libero perdão. Eu não estou querendo não, mas eu vou começar a praticar. Me ajuda. Perdão também pode ser um treino. Com Jesus sendo seu técnico. Com Jesus sendo seu professor. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha o fundamento. Não é a falta de perdão, é amor. Aleluias. Poderes perfeitamente, aí sim, compreender com todos os santos, com a igreja, qual seja a largura. Tenta imaginar esse tamanho desse amor. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Aleluia. Que excede todo entendimento. Nem que o Senhor lá na cruz, eu tinha todo o poder para mandar. Quando o faraó, numa das pragas do Egito, né? Os magos disseram assim, ó, deixa esse povo ir, que isso aí é só o dedo de Deus. Se ele movesse, eu fico pensando, se o Senhor movesse um cílio ali, ai de nós. Mas o amor dele é maior do que qualquer tipo de vingança. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Oh, meus irmãos. Ontem eu tive uma experiência tão tremenda com Deus, para nós finalizarmos. Né? Ontem nós tivemos na escola bíblica, na nossa igreja, porque domingo tem a festividade da Almada. E aí eu, estudando, e Deus colocou no meu coração uma pergunta. O assunto é sobre as estratégias e propostas de Satanás para a vida do crente, do cristão. Falando sobre a armadura, justamente aqui, Efésios 6. E aí o Senhor me levou lá no Éden. O Senhor me fez eu fazer uma pergunta para eu mesma. Qual era a armadura que Adão e Eva tinham no jardim do Éden? E eu pensei comigo, né? Aí eu vou fazer essa pergunta para os alunos da igreja. Né? E aí a resposta é a própria Deus. E enquanto isso foi de manhã, quando eu estava em casa lavando vasilha, meus filhos. Eu estou lá lavando, Deus fala assim comigo. A resposta para
aquela pergunta não é essa. A resposta da pergunta, qual é a armadura que Adão e Eva tinham no paraíso, tinham no jardim, é a obediência. A obediência. Obedeça essa palavra. Aleluias. Obedeça essa palavra. Para nós, obedeçamos essa palavra para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Até agora eu estou assim, impactada, parece que eu estou assim, irmãos, porque sentir foi questão de segundos, foi uns 10, 5 segundos, mas sentir aquela presença de Deus, meus irmãos, é poderoso mais. Meus irmãos, busca isso. Eu estava com saudade disso, eu estou assim, irmão Cléber, meu Deus, Deus é poderoso. Eu pensei em alguma coisa, sabe, quando eu pergunto, você assim, Deus, você faz pensando, você é a professora da turma, faz a pergunta, mas Deus estava por trás disso, eu estava na frente, eu não sei. E de repente o Senhor me responde. A resposta para essa pergunta não é essa. A resposta para a pergunta qual era a armadura que Adão e Eva tinham no jardim é a obediência. Verdade, né, meus irmãos? Quando eles abriram mão desta armadura, Satanás veio, abriu um abismo, separou o homem da presença de Deus. Estamos hoje aí, né, nessa vivência, mas na mesma cena, aleluia, que eles abrem mão da armadura de Deus, Deus em Gênesis 3,15 já traz a resposta, que a mulher seria a mãe da semente, que pisaria na cabeça da serpente. E é por isso que nós estamos aqui, porque essa semente veio ao mundo, aleluia, habitou no nosso meio, falou desse amor inexplicável, insondável, morreu naquela cruz, derramou o preço ali naquela cruz, que foi o sangue dele, que nos trouxe de volta para a presença de Deus, e nós estamos aqui hoje com essa oportunidade, aleluia, de nos rendermos a Ele, de aprendermos mais dele, aguardando o soar da trombeta, porque brevemente Ele vem buscar o seu povo. Amém. O seu Glória povo a Deus. especial e de boas obras. Amém, Deus? Amém. Aleluia. A esse glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para